ministros do STF veem provas robustas contra o ladrão de joias no caso do roubo de joias. Diga lá, Florestan. Pois é, essas provas robustas, né, vieram a público e ele utilizou para recuperar, Léo e Aquiles, esse colar aí de diamantes. Ele mobilizou dentro do Palácio do Planalto 15 assessores, 15 funcionários e assessores que estão ali, estavam trabalhando para a presidência. 7 funcionários da Receita Federal. Tem digital para tudo quanto é lado, troca de mensagem entre eles o tempo todo. Está tudo documentado. Ele comandou uma quadrilha dentro do Palácio do Planalto, porque ele queria pegar joias a tempo de levar com ele para os Estados Unidos, porque ele não passou a faixa para o presidente Lula. Ainda bem, porque senão era capaz de sumir o brasão. Na hora que ele passasse, ele já levava o brasão com ele, né? Enfim, as provas são robustas, e ele já mudou o discurso. Ele vai mudando as narrativas, né? Conforme a situação, ele vai se adaptando. E então, agora, ele está assumindo que realmente ele ficou com as joias porque ele achava que as joias eram um presente pessoal. E que, portanto, assim, é uma conversa para boi dormir. Para boi dormir, porque você tem dentro do palácio funcionários ligados à área do que está ligado ao patrimônio da presidência. Era só perguntar para qualquer um deles: eu posso ficar com isso? Né? Não, não pode. Né? Agora, ele quis ficar por quê? Né? Para vender? E por que ele saiu escondido com essas joias? Porque várias entraram escondidas. E quantas joias devem ter entrado no país que a gente nem ficou sabendo? Eu fico imaginando, porque isso não é comum, dar joias, pedras preciosas para um presidente, né? É de quem tem negócios maiores, porque os valores são grandes. É grande para a gente, né? Mas para algumas empresas, isso aí é nada, é ladrão de galinha, né? Nós estamos falando aí em 25 milhões de reais, né? É dinheiro para nós, mas dentro dos interesses das grandes empresas multinacionais, isso aí não é nada, isso é ridículo, né? Mas o cara, ele vai lá mordendo tudo que pode, e então vamos aguardar que a denúncia seja encaminhada ao Supremo para que ele responda na Justiça e no Supremo os 2 crimes que já foram apurados pela Polícia Federal. E vem aí o do 8 de janeiro. Vai ser difícil para ele escapar. É isso aí. Ladrão de joias, genocídio inelegível. Ladrão de joias na papuda, Aquiles. Como é que você está vendo aí o desenrolar aí do caso? Acho que, para além de ficar esperando o Gonê, o ministro Xandão deveria fazer um arresto de uma das dezenas de casas que o Bolsonaro, esse ladrão de joias, tem, para ressarcir. O Aquiles falou o nome do cara. Falou. Vou pagar a multa. Vou pagar a multa, falei, foi mal. Vai pagar a multa. Esse ladrão de joias tem que ter um bem arrestado, ou seja, sequestrado, bloqueado pelo Poder Judiciário para custear, por exemplo, o valor do Patek Philippe, que ele roubou, porque é um ladrão do erário brasileiro. Né? Isso são medidas preventivas, a meu ver, que deveriam ser tomadas. Agora, tem uma questão aqui que eu queria trazer, que é o seguinte: ladrão de joias é um caso de polícia. Agora, as relações do Brasil com os países que deram esses presentes para essa quadrilha, objetivando vantagens em transações comerciais, isso é um problema atual. Isso envolve questões de diplomacia, isso envolve negócios em andamento. Por exemplo, o Brasil tem negociações avançadas com a Arábia Saudita para implementar uma agenda de investimentos aqui no país. O governo deve colocar isso em risco para exigir determinadas punições ou ressarcimentos sobre o que houve nessa transação aí, que a gente nem sabe. Né? O governo do Bahrein, o governo dos Emirados Árabes Unidos, né? O fundo que comprou lá a refinaria lá da Bahia, a Relan, né? A refinaria Mubadala, chama Mubadala. Isso. Esse fundo, se tiver um nexo causal entre as joias que o ladrão recebeu e a venda dessa refinaria, o governo vai tomar alguma atitude no sentido de reverter essa transação? É uma discussão a ser travada. A FUP, por exemplo, está defendendo que haja uma reestatização, que o governo recompre, anule essa transação por irregularidades. Esse, sim, é um problema atual com o qual o governo precisa se deter. Sobre o ladrão, é caso de polícia, mas esse, sim, é um problema, porque a gente precisa também preservar o potencial de investimento desses países, né? E o que foi ilegal, tratar de outra na esfera correspondente. Bom, os ministros estão falando em off, né? Acho que a reportagem do Jornal O Globo, dizendo que as provas são robustas e que não há mais o que esperar. É só apresentar a denúncia. A preocupação realmente que todos nós que buscamos a justiça temos hoje é
em relação ao comportamento do Paulo Gonet. Porque, em off, é claro que ele tem vazado, que ele vai tratar com a máxima cautela, pode apresentar a denúncia só depois da eleição, que talvez até espere a conclusão dos outros inquéritos para, então, apresentar uma única denúncia, e que pretende pedir explicações a um erro absurdo, de fato, da Polícia Federal, que foi daquele valor, que 32 milhões, há uma diferença muito grande entre 32 milhões e 6 milhões e 800, porém, os 6 milhões e 800 já são suficientes para encarcerar o Jair Bolsonaro, que é o ladrão de joias, né? É claro, se você tem você já tem essa prova, você já tem o fato descrito, você já tem nexo, causal, você já sabe quem foi que pegou as joias, quem foi que participou dessa organização criminosa, já se sabe que houve lavagem de dinheiro. E aí o que parece ocorrer hoje, que o Paulo Gonet quer politizar a questão. Ele diz, olha, só vou fazer depois da eleição. E é com isso que o Jair Bolsonaro conta. Porque se o grupo dele tiver um desempenho muito expressivo na eleição, ele fica muito fortalecido para tentar uma anistia via Congresso Nacional, que é a única saída dele. Porque o crime está descrito, ele tem que ir para a cadeia, não tem dúvida quanto a isso. Então, eu estou realmente preocupado com essas informações que a Procuradoria-Geral da República tem vazado, o Paulo Gonet, de tentar esperar, como se ele fosse um republicano, como se ele fosse, olha, vou tratar com a máxima isenção, porque aqui não perseguimos ninguém. Não é uma questão de perseguição, é uma questão de proteção. Quando comecei, eu trabalhei no jornal, eu lembro bem, do jornal O Globo, tinha uma máxima do Evandro, que era o diretor de redação de lá, ele disse isso para mim, inclusive, que nós não deveríamos, o jornalista não deve ter amigos a proteger, nem inimigos a perseguir. O Procuradoria é a mesma coisa. A preocupação dele deve ser com o processo legal, saber se o inquérito, a conclusão do inquérito, se existem provas, e assim apresentar a denúncia e deixar que o outro lado apresente o contraditório. Tem um inquérito, apresente o contraditório, enfim, ao réu, e você, então, tenha justiça. É preocupante, sim, isso que o Gonet tem vazado, porque parece que ele quer politizar o caso, quer proteger o Jair Bolsonaro e os outros bolsonaristas.